Na aula de hoje, vocês vão se surpreender sobre como é fácil e simples o conceito de seno e cosseno. Mas para isso, para vocês terem um entendimento pleno, é importante que vocês tenham assistido às outras aulas da playlist na ordem em que elas foram colocadas. Vamos lá. Aqui nós temos um círculo trigonométrico, um arco de medida alfa. Esse arco ele tem a origem aqui na origem da circunferência e a extremidade do arco é no ponto P. Como nós estamos em um plano cartesiano, este ponto P possui uma coordenada x e uma coordenada y. Aqui eu chamei a coordenada x de A e a coordenada y de B. Para isso ficar bem claro, eu vou marcar aqui no plano cartesiano essas coordenadas. Aqui no eixo x, a coordenada A, no eixo y, a coordenada B. Agora vocês vão se surpreender. O seno nada mais é do que a coordenada y desse ponto. E o cosseno é simplesmente a coordenada x desse ponto. Só isso. Esse B é o seno e o A é o cosseno. Só isso. O seno de alfa é essa medida aqui, seno de alfa, e o cosseno de alfa é essa medida aqui. Só isso, nada mais do que isso, não tem mistério nenhum. E eu ainda vou mostrar para vocês um macete para vocês decorarem. O eixo X, ele está deitado, então ele está com sono, cosseno com sono. O eixo Y está em pé. Se ele está em pé, ele está sem sono. Então, seno sem sono. Depois dessa, vocês nunca mais vão esquecer quem é o seno e quem é o cosseno. E uma outra coisa importante, o círculo trigonométrico tem raio igual a 1. Isso significa que o maior valor para o cosseno é 1, está nesse ponto aqui, e o menor valor para o cosseno, que o cosseno pode atingir, é menos 1. Para o seno a mesma coisa, ele vai de menos 1 até 1. Então, tanto seno quanto cosseno é um valor que vai de menos 1 até 1. Não ultrapassa esses valores. E se vocês repararem aqui, nós temos um triângulo retângulo, que esse ângulo é 90 graus. A hipotenusa desse triângulo vale 1. O cateto adjacente ao ângulo alfa vale A. E o cateto oposto ao ângulo alfa vale B. Então, se eu separei esse triângulo aqui, eu desenhei esse triângulo fora da circunferência para facilitar a nossa análise. Se vocês lembrarem lá da primeira aula, vocês vão ver que o seno de um ângulo alfa é o cateto oposto a esse ângulo sobre a hipotenusa. Como a hipotenusa é 1, então seno de alfa é B sobre 1. Qualquer número sobre 1 é igual a ele mesmo. Então, B sobre 1 é igual a B. E o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente A, hipotenusa 1. Então, aqui, cosseno de alfa é igual a A sobre 1. A sobre 1 é igual a A. Então, com isso, nós vimos que no triângulo, os valores de seno e cosseno, eles estão alinhados com os valores de seno e cosseno aqui da circunferência. São, na verdade, o mesmo valor. O seno de alfa é B, aqui o seno de alfa, B, cosseno de alfa, A, aqui na circunferência, cosseno de alfa, A. Agora, nós vamos estudar o sinal do seno e do cosseno. Se o ângulo alfa estiver aqui, o arco que a gente está analisando, o arco alfa, estiver no primeiro quadrante, olha o que acontece. O seno de alfa, ele está aqui. E o cosseno de alfa, aqui no eixo X. Tanto o seno de alfa quanto o cosseno de alfa, eles são valores positivos, porque aqui, do meio da circunferência para a direita, no
no eixo x do plano cartesiano são valores positivos. Aqui do meio da circunferência, da origem do plano cartesiano para a esquerda, valores negativos. No y, da origem do plano cartesiano para cima, valores positivos. Daqui, da origem para baixo, valores negativos. Então, nesse caso, seno de alfa é um valor positivo e o cosseno de alfa também é um valor positivo. Nesse segundo exemplo aqui, o arco alfa, que ele vem daqui até aqui, ele está no segundo quadrante do plano cartesiano. O seno dele está aqui, seno de alfa é um valor positivo, e o cosseno de alfa, quando alfa está no segundo quadrante, é um valor negativo. Cosseno de alfa negativo. Agora aqui, caso alfa esteja no terceiro quadrante, facilmente nós podemos perceber que o seno de alfa é um valor negativo e o cosseno de alfa também é um valor negativo. Olha aqui, o cosseno de alfa é um valor negativo. Caso alfa esteja aqui, no quarto quadrante, nesse caso, o seno de alfa é um valor negativo e aqui o cosseno de alfa é um valor positivo. Vamos agora estudar a simetria. Eu vou precisar que você preste bastante atenção agora, que essa é a parte um pouco mais complicada dessa aula de hoje. Mas antes disso, eu peço que, se você está gostando do conteúdo, se essa aula está te ajudando, contribuindo com a sua formação, a forma que você tem de retribuir o meu trabalho é simplesmente compartilhando o canal com o pessoal da sua sala de aula, escola, faculdade, preparatório, com qualquer pessoa que você sabe que esse conteúdo vai ser útil para ela. Esse canal ainda não está monetizado pelo YouTube, nem recebe nenhum tipo de ajuda financeira de ninguém, e a forma que você tem de me ajudar, de contribuir com o meu trabalho é compartilhando o canal, e não esquece de você mesmo se inscrever no canal e acionar o sino das notificações. Vamos lá. Aqui eu tenho um círculo trigonométrico. Nesse círculo trigonométrico, um arco de 30 graus. 30 graus equivale a π sobre 6. Então, a medida desse arco é π sobre 6. Isso é fácil perceber por quê. 90 graus é π sobre 2. 30 graus é a terça parte de 90. Se eu dividir 90 por 3, eu chego a 30. Então, se eu dividir π sobre 2 por 3... o resultado é π sobre 6. Nós já estudamos os arcos notáveis, que são o seno e cosseno dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Então, esse exemplo que eu vou dar aqui com o ângulo de 30 graus serve também para o ângulo de 45 graus e de 60 graus. Aqui na aula eu vou fazer só com o ângulo de 30 graus. Mas para o ângulo de 45 e 60 é exatamente a mesma coisa, o mesmo pensamento, o mesmo raciocínio. Nesta circunferência trigonométrica aqui ao lado, eu tenho um ângulo alfa, tá aqui no primeiro quadrante, ele representa qualquer ângulo que esteja no primeiro quadrante. Em relação a esse ângulo alfa, uma simetria com o eixo x. Esse ângulo aqui que eu acabei de desenhar é o ângulo que parte aqui da origem e vem até aqui. Eu tenho a simetria com o eixo y. Nesse ponto que eu acabei de desenhar é a extremidade do arco, que parte aqui da origem da circunferência trigonométrica, vem até aqui. E eu tenho a simetria com a origem do plano cartesiano. Dessa simetria com a origem do plano cartesiano, isso gera esse ponto aqui, que é um arco que parte aqui da origem da circunferência trigonométrica e vem até aqui, esse ponto aqui. Agora acompanha aqui comigo o raciocínio. Esse pedacinho aqui, que eu estou passando o mouse, tem o mesmo tamanho desse pedacinho aqui. Olha. Se esse arco daqui, desse ponto até aqui, tem uma medida alfa, esse pedacinho daqui até aqui, ele tem também uma medida alfa, mesma medida.
O arco com extremidade neste ponto aqui mede 180 menos alfa. Trazendo isso daqui para a nossa circunferência trigonométrica com ângulo de 30 graus, com arco de 30 graus. Nós temos aqui a simetria com o eixo X. Esse pedacinho aqui é igual a esse pedacinho aqui. Esse arco daqui da origem até aqui vale π. Logo, esse arco que vem da origem até aqui, esse ponto que eu acabei de fazer, que é simétrico ao ponto aqui referente ao ângulo de 30 graus, ele mede π menos π sobre 6. Essa conta aqui vai me dar 5π sobre 6. Então, aqui, a medida desse arco é 5π sobre 6. E eu sei que o seno de 30, por ele ser um ângulo notável, nós já estudamos os arcos notáveis, é 1/2. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Se o seno de 30 é 1/2, o seno desse ângulo aqui também é 1/2. Está aqui, no eixo dos senos. Esse ângulo aqui é um ângulo de 150 graus, porque aqui é 180, 180 menos 30, 150 graus. Então, o cosseno de 150 graus, ele é menos raiz de 3 sobre 2. Vai cair bem aqui, ó. E essa medida aqui é menos raiz de 3 sobre 2. Agora vamos analisar aqui a simetria em relação à origem. Esse pedaço daqui até aqui tem esse mesmo tamanho desse pedaço daqui até aqui. Então, se esse arco aqui mede 180 graus, esse arco que vem da origem até esse ponto aqui que eu acabei de desenhar, ele mede 180 mais alfa. 180 mais alfa. Fazer essa análise agora aqui no nosso círculo trigonométrico com ângulo de 30 graus. Esse pedacinho aqui, daqui até aqui, tem a mesma medida desse pedacinho aqui. Então aqui nós podemos dizer que esse ângulo que parte da origem e vem até esse ponto que eu acabei de desenhar é π mais π sobre 6. π mais π sobre 6, 6π sobre 6 mais π sobre 6, que é igual a 7π sobre 6. Então, esse arco aqui ele mede 7π sobre 6. E o seno desse arco está bem aqui, olha, é menos 1/2. E o cosseno dele está bem aqui, já está até desenhado no gráfico, na circunferência, é menos raiz de 3 sobre 2. Vamos analisar agora a simetria em relação ao eixo Y. Esse pedacinho que vai aqui da origem até esse ponto aqui, da simetria em relação ao eixo Y, do ângulo alfa, tem o mesmo tamanho que esse pedacinho vermelho aqui. Então, se daqui da origem, passando por toda a circunferência, até aqui, de volta à origem, nós temos 2π, 360 graus, esse arco que vem da origem até esse ponto aqui, da simetria com eixo Y, ele tem 360 graus menos alfa. Analisando aqui o ângulo de 30 graus, então, o arco que tem a extremidade nesse ponto que eu acabei de desenhar aqui, no quarto quadrante, é um arco de 330 graus, porque o arco completo tem 360 graus, menos 30, 330. Em radiano, nós temos que esse arco é o arco de 2π menos π sobre 6. 2π menos π sobre 6 são 12π sobre 6 menos π sobre 6. Isso dá 11π sobre 6 em radianos. Então aqui nós temos 11π sobre 6. E o seno desse arco é esse valor aqui, menos meio. Cosseno dele é esse valor aqui, raiz de 3 sobre 2.
Já deu para entender o raciocínio, como é que funciona. Isso que eu fiz com ângulo de 30 graus pode também ser feito com ângulo de 45, 60 graus ou com qualquer outro ângulo que esteja aqui no primeiro quadrante. A partir do ângulo que está no primeiro quadrante, você pode determinar o seno e o cosseno dos ângulos simétricos a ele nos outros quadrantes. Vamos agora falar sobre os arcos de eixo. Os arcos de eixo são os arcos que têm a extremidade exatamente nos eixos do plano cartesiano. Eles são o arco de 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Esse ponto aqui do 0 graus, ele tem coordenadas x igual a 1 e y igual a 0. Esse ponto que está aqui no 90 graus, ele tem coordenadas x igual a 0 e y igual a 1. O ponto aqui, no 180 graus, possui coordenadas x igual a menos 1, y igual a 0. Ponto aqui embaixo, 270 graus, ele tem coordenadas x igual a 0 e y igual a menos 1. Então agora basta nós nos lembrarmos que o seno é o que está sem sono, então ele está em pé. O eixo y é o eixo dos senos. Vou escrever aqui, seno. E o eixo x é o eixo do cosseno. É o que está com sono, está deitado. Então aqui, no caso do ângulo de 0 graus, o seno é a coordenada y desse ponto, que é 0. E o cosseno é a coordenada x desse ponto, que é 1. Só lembrar também que seno nada mais é do que a coordenada y e cosseno nada mais é do que a coordenada x. Então, pelas coordenadas do ponto, a gente vai preenchendo a tabela. Ângulo de 90 graus. O seno do ângulo de 90 graus é a coordenada x, y, que é 1. Seno de 90, 1, que é π sobre... E o cosseno de 90 é 0. É a coordenada x desse ponto aqui. Seno aqui do ângulo de 180 graus, ou π. O seno é a coordenada y desse ponto. A coordenada y está aqui, é 0. Cosseno é a coordenada x, que é menos 1. 3π sobre 2, ou 270 graus. O seno é a coordenada y, que é menos 1. Cosseno, a coordenada x, que é 0. Ângulo de 2π. O seno é a coordenada y, que é 0, e o cosseno a coordenada x, que é 1. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode colocar nos comentários. Se você preferir, pode me mandar um direct no Instagram. Lembrando que esse canal ainda não está monetizado pelo YouTube, nem recebe nenhum tipo de ajuda financeira de ninguém, e a forma que você tem de contribuir com o meu trabalho é simplesmente divulgando, compartilhando o canal com seus colegas, com seus amigos, com qualquer pessoa que você sabe que esse canal vai ser útil para ela. E não esquece de você mesmo se inscrever no canal e acionar o sino das notificações. Basta 2 cliques para me ajudar. Inscrição e notificação. E não esquece também do like. Valeu, gente. Obrigado.